Cumprimento a todos os irmãos da classe de Gideões com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o professor Gissério. Estamos passando aqui rapidamente para nós meditarmos nessa primeira aula do segundo trimestre de 2020, onde que vamos estar tratando sobre a Igreja Eleita, onde temos por tema a Igreja Eleita redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. O comentarista é o nosso irmão Douglas, né? E a gente vai estar estudando aqui, são 13 lições. A primeira é a Carta aos Efésios, saudações de destinatário, e as seguintes são subliminares da bênção espirituais em Cristo, eleição e predestinação, iluminação espiritual do crente, libertos do pecado para viver uma nova vida em Cristo, a condição do gentio sem Deus, Cristo é a nossa reconciliação com Deus, edificado sobre o fundamento do apóstolo e dos profetas, o ministério da unidade revelado, a intercessão pelos Efésios, atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade, a conduta do crente em relação à família e a batalha espiritual e as armas do crente, tá bem? Aí eles estão divididos em 5 blocos aí, porque refere aos capítulos que a gente vai estar estudando nesse decorrer dessa aula, né? Aí, por exemplo, do 1 a 4, do capítulo 1, do 5 ao 8, capítulo 2, o 9 e 10, capítulo 3, o capítulo 4, na lição 11, capítulo 5 da 12 e capítulo 6 da lição 3, né? Aí o irmão pode ver o currículo dos nossos irmãos, currículo bastante bom, né? E a gente teve o prazer dele estar ministrando em 2018 sobre a ética cristã, e na época era um assunto bastante atual e todos nós gostamos da forma que foi abordado, né? E a lição 1, Carta aos Efésios, saudações ao destinatário, textuário a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Efésios, capítulo 1, verso 2. Verdade prática explícita dos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Bem, a nossa leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 1, verso 1 e 2 e Atos 19, 1 a 7. Só que a gente não vai estar lendo, né, para não ficar muito extenso o vídeo, mas o irmão pode ler em casa. E temos alguns hinos sugeridos aí, o hino 1, hino 250 e números 530, onde que o irmão também poderá estar cantando aí na sua casa. O objetivo geral é mostrar o propósito divino da Epístola aos Efésios, o objetivo específico é apresentar a autoria e a data da Epístola, identificar para quem foi dirigida a Epístola aos Efésios e explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na Epístola, né? Aí temos os tópicos e os pontos que vamos estar abordando, né? Tópico 1, autoria e data, e os pontos autoria, assinatura apostólica, uma epístola da prisão e data. No tópico 2, do destinatário, estaremos estudando os pontos a cidade de Éfeso, a religiosidade em Éfeso, a igreja em Éfeso, a saudação epistolar. No tópico 3, estaremos estudando o propósito e a mensagem, e os pontos, o propósito e a mensagem. E aqui, coloquei um mapinha aqui para os irmãos verem a distância que tinha Éfeso, né, de Roma, onde que Paulo estava preso lá, e onde que Éfeso, onde que Tíquico foi levar aquela carta, tá bem? E temos aí também as 3 trajetos das 3 viagens missionárias, e a quarta aqui na cor laranja, onde Paulo já foi direto para Roma, onde foi preso antes de escrever essa carta que estamos estudando, tá bem, irmãos? E aí na setinha amarela aí, logo abaixo de Esmirna, a gente pode ver Éfeso aí, tá bem? E temos aqui também, eu coloquei também para os irmãos ver a localização dela em relação a Pátimo, onde que João escreveu as cartas à igreja das Ásia, né? E as 7 igrejas da Ásia, e quais são elas em relação a Éfeso, né? Então temos Éfeso aí, temos Esmirna, tem Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ficava tudo muito próximo ali, tá bem? E um fato também interessante que nos cabe aqui relatar sobre
sobre essa cidade aí de Éfeso aí, né, que ela em 2015 ela foi tombada pela Unesco como Patrimônio da Humanidade, né? Ela era a segunda cidade mais importante do Império Romano naquela época. E no ano 263 ela foi destruída pelos godos, né? E em 614 também veio um terremoto e destruiu bastante dessa cidade. Hoje o nome dela é conhecida como Selçuk e está localizada ali na Turquia. Tá bem, irmãos? Então vamos para frente. A nossa introdução aqui nós podemos ver, né, que a Epístola do Efésio é denominada a coroa da escrita de Paulo e ainda a rainha das epístolas. Pode ver que é muito interessante essas aulas que a gente vai ter. E nessa lição nós estaremos no aspecto introdutório e as principais abordagens doutrinárias da epístola. E durante este estudo dessa epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Um destaque que tem aí. Cabe nos lembrar também, né, que o propósito eterno de Deus nessa carta aí é para a igreja estar revelada por meio de Cristo, tá bem? Vamos para um breve esboço aqui da carta do apóstolo Paulo. A primeira, do capítulo 1 até o capítulo 3, a gente vai tratar sobre a gloriosa declaração teológica a respeito da redenção, né? Que vai ter saudações, preeminência de Cristo Jesus, da redenção, oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes, né? O resultado da redenção em Cristo, e oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes, né? E a parte 2 tem as instruções práticas para a igreja e para os crentes, que é do capítulo 4 ao 6. Então, dividido assim, implementando o propósito de Deus, reproduzindo a vida de Cristo nos crentes, aplicando a autoridade de Cristo ao relacionamento do lar, estar capacitado e equipado para a batalha espiritual e a sua conclusão, tá bem? Esse é basicamente o esboço de toda a carta, né? E temos aí como autoria, né, conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando a sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, né? Capítulo 1 e a parte A. Tá bem, irmãos? Mas o que a gente pode ver aqui também é que tem algumas pessoas que refutam, dizendo que não foi Paulo que escreveu essa carta, principalmente porque ele não fez como a carta aos Romanos. Não citou o nome de várias pessoas, como citou em Romanos, né? Mas temos pelo menos 4 evidências de que foi Paulo o escritor dessa carta, né? Nós podemos ter a evidência interna que nós chamamos, é que quando vemos aí que o próprio Paulo falando que foi ele que foi o escritor. Aí tem a comparativa, a evidência comparativa, quando a gente se compara com outras cartas. Então ela se assemelha com pelo menos mais 3 cartas, principalmente a de Colossenses, né? Ela tem praticamente 50% da carta de Colossenses é abordada na carta aos Efésios, né? E tem o que nós chamamos de evidência externa, quando se pega o papiro ali e se compara também. E também temos um documento que chama-se de Canon Muratoriano, onde que estão relacionados os principais escritos do Novo Testamento. E lá ele certifica que foi Paulo o escritor. Ainda temos as evidências testemunhais, onde Policarpo, Irineu, Tertuliano, Orígenes, Clementes, todos esses aí também, os considerados pais da igreja, né, nesse primeiro século, também diz que foi o apóstolo Paulo. Tá bem, irmãos? E aqui nós podemos ver também que nesse primeiro ponto aqui, que vai falar que Saulo, ele tem um significado de solicitado e ele é um nome hebraico. Agora Paulo, ele tem um significado de pequeno e é um nome romano, né? E o nome dele foi Saulo, talvez, provavelmente que seja uma homenagem a Saul, né? Que foi o primeiro rei de Israel, que era da mesma tribo do apóstolo Paulo. Tá bem, irmãos? Então está aí bem falado sobre esse primeiro ponto aí, tá bem? A autoria. E temos a assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo Paulo se identifica como Paulo.
nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica com a ressalva pela vontade de Deus, isto é, não escolhido por homens. Paulo, o apóstolo enviado, não da parte de Deus, não da parte de homem, nem por meio de pessoas alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Lá está em Gálatas, capítulo 1 e 1, mas aqui também, ele fala também aos Efésios, tá bem? Aí algumas pessoas querem dizer que era uma crítica, porque a forma que foi utilizada para a escolha de Matias, mas na verdade isso aí não se refere a isso não. Tá bem, meus irmãos? O nosso próximo ponto aqui vai falar uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo, preso do Senhor e embaixador em cadeia, né? Então essa carta aí aos Efésios soma com as demais cartas, né, que ele também escreveu na prisão, que foi a carta também de Filipenses, a carta de Colossenses e a carta também de Filemon, né? Então são outras cartas também que ele escreveu na prisão. Aqui temos a data. De acordo com Atos, Paulo esteve na prisão, entre prisão domiciliar por cerca de 2 anos, antes, no Atos 28 e 30, entre 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente. A data provável da redação da epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62 depois de Cristo. E Tíquico foi o seu portador, tá bem? Foi o que levou essa carta do apóstolo até a cidade de Éfeso, né? E nós podemos ver aqui na nossa lição também que após a sua terceira viagem, né, que eu acabei de falar lá no mapa lá, depois dele implantar várias igrejas na região ali do Mediterrâneo, né, aí ele foi preso lá em Roma, tá bem, irmãos? E depois que ele fez também as 3 viagens missionárias, tá bem? E agora vamos um pouquinho mais para frente, que vai falar sobre o destinatário. A cidade de Éfeso foi fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia, como já falamos. Aqui sua principal rua era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Desculpa. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores, tá bem? E aqui também fala que próximo dali ficava o estádio com a pista de corrida e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Eu creio que ele está se referindo aqui ao Coliseu Romano, né? E tem aqui o anfiteatro também aqui, que é bem grande, a gente pode ver que ele é suntuoso, até hoje a gente vê uma capacidade muito grande, né? Então, pode ver que a cidade ela era realmente bastante suntuosa, né? Sua rua principal era toda em mármore, né? Então imagina a riqueza disso, né? Então, a religiosidade em Éfeso, né? Aqui a religiosidade em Éfeso, a cidade abrigava o templo de Artemis, Diana, e deusa da fertilidade, construído em mármore, né? Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendido no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Tá bom, irmãos? Aqui estamos falando aqui como que era a parte religiosa e a sua parte econômica, né? E economicamente, irmãos, ela dependia dos turistas que vinham à cidade e compravam esses artefatos. Aqui cabe também nós falarmos também, irmãos, que essa deusa Diana é a mesma deusa Artemis
dos gregos. E uma versão popular dela, que nós temos hoje, é o que se chamamos de a Mulher Maravilha. Então, a Mulher Maravilha, aí, por trás dela, ela traz toda essa história aí da deusa Diana e da deusa também Artemis, né? Então, muitos irmãos, aí, principalmente irmãs, às vezes, vai fazer festa de aniversário e compra camiseta da Mulher Maravilha, se traja como Mulher Maravilha, mas no fundo isso aí, irmão, tem uma conotação subliminar, tá bem, irmãos? Então devemos ter bastante cuidado com isso, né? E o templo também dessa deusa aí, ela é considerada fazia parte das 7 maravilhas do mundo antigo, né? Temos ali a pirâmide de Gizé, o jardim da Babilônia, né? Temos um santuário também de Zeus, uma estátua de Zeus, né? Temos um mausoléu também, temos também o Colossos de Rhodes, né? Temos o farol também de Alexandria, eram as 7 principais maravilhas do mundo antigo, coisa feita pelos homens, né? E aqui também fala também que essa cidade é uma cidade litorânea, né? E o seu porto desaguava no Mar Egeu e era considerado uma metrópole, né? Tinha aproximadamente 500 mil habitantes. Então era uma cidade bastante suntuosa, tá bem, irmãos? Vamos lá. E a igreja de Éfeso? Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Né? Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente, a igreja crescia, pois até os lenços e os aventais dos apóstolos foram usados para curar os enfermos e expulsar os demônios. Tá bem, irmãos? Então, essa aí já é uma evidência que as pessoas usam. Mas como Paulo, ele trabalhou 3 anos ali, ele fez tanta amizade, ele escreveu uma carta, não colocar o nome de alguém, mas para frente a gente vai ver que essa carta ela não era simplesmente uma carta adereçada somente para Éfeso, né? Paulo também queria utilizar essa epístola também para outras regiões. E há evidências de que essa carta também foi entregada em outras regiões também, para que aquela mesma dúvida que aqueles irmãos estivessem tendo ali também fosse sanada, né? Então, por isso que Paulo não escreveu o nome específico, mas sim tratou assim de uma forma só mais referente à parte doutrinária, né, para que não perdesse ali o sentido da carta. Mas ela foi uma carta circular. O que é uma carta circular? Uma carta que é mandada para vários endereços, tá bem? Contendo o mesmo assunto. Tá bem, meus irmãos? E lá em Éfeso, né, ele fez muitas maravilhas ali. Ele encontrou 12 discípulos que ainda não tinham sido batizados com o Espírito Santo. Essa parte é uma parte também meio complexa, porque fala que eles tinham recebido o batismo apenas de João, mas nem sequer conhecia o Espírito Santo. E Paulo batizou, dá a entender também que Paulo batizou eles também em água e depois impôs a mão sobre ele e ele recebeu o batismo com o Espírito Santo. Então, há uma grande discussão, mas por que Paulo batizou esses irmãos novamente, né? Uma só fé, um só batismo? Espero que a gente vai ver isso aí um pouquinho mais para frente, né? Porque não dá para a gente tratar mais profundamente a respeito disso, né? Mas o certo é que dá-nos entender, e todos entendem, que Paulo batizou eles novamente. Mas aí, e o batismo de João, será que não servia? Tá bem? Mas não dá para a gente discutir sobre isso. Mas eu peço que os irmãos dá uma pesquisadinha aí sobre esse batismo de Paulo ali em Atos 19, né? Se ele batizou novamente e como que foi isso, tá bem, irmãos? Dá uma pesquisadinha aí, tá bem?
E aqui também nos fala também que ele evangelizou pelo menos 3 meses, né, nas sinagogas, mas houve uma grande resistência por parte dos judeus. Aí ele voltou a pregar para os gentios. Ele inclusive pregou em salão alugado, né, de uma escola de um tirano, né? Está lá em Atos capítulo 19, versículo 9, né? E também nos fala também que nessa igreja de Éfeso, irmão, passou muitas pessoas importantes, como Timóteo, pastoreou lá, Apolo, que naquela época ele foi instruído por Priscila e Áquila, né? Nós podemos ver aí que Priscila aí, vendo sendo uma mulher aí, ela já estava ajudando na obra do Senhor, né? Então, a importância da mulher também ali em Éfeso, né? Fazendo o trabalho de Deus. E também, segundo Irineu, diz que João, o apóstolo João, que foi para a ilha de Patmos, também pastoreou ali a igreja de Éfeso, né? E esse Irineu era um historiador, né, e um bispo grego. Tá bem, irmãos? E nos faz lembrar também aí, irmãos, que essa parte dos lenços aí não nos dá o direito da gente pegar e estar pegando os lenços, aventais aí, ungindo, vendendo, né, igual a gente vê fazendo por aí. Foi só uma prática ali que Deus tinha ali, naquele momento, estava tratando daquela forma com aquele povo ali, né, e Deus o abençoou. Tanto é que Paulo não usou isso aí como doutrina e não saiu aí por aí também mandando lenço e aventais e assim por diante. Tá bem, irmãos? E teve casos também, né, que até a sombra, né, de alguns nossos irmãos curavam, né? Então, mas isso aí não é uma doutrina. Tá bem, irmãos? Ficamos entendidos? A saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Eu grifei esses santos aí, irmãos, para nós se lembrar lá do que nós estudamos domingo passado, né? Aí é santo posicional. No momento que ele aceitou Jesus, no momento que ele reconheceu Jesus, ele já passa a ser santos. Mas eles precisavam, né, de estar santificando, né, progressivamente. Paulo os cumprimenta com a palavra graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus, né? Quanto ao destinatário, a maioria dos intérpretes considera que epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria eventílica das muitas igrejas da Ásia, proveniente de Éfeso, a metrópolis mais importante daquela região, como a gente já comentou. Tá bem, irmãos? O propósito e a mensagem. O propósito. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico, como em outra de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos alguma ênfase que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticava religiões de mistério e magia, mas que agora se reunia com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo. Tá bem, irmãos? Isso aí são um dos propósitos da mensagem do apóstolo Paulo. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daquele cristão era marcado pela imoralidade e bebedeira, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre os judeus e gentios cristãos, enfatizada pelo plano universal da redenção para ambos. Né, irmão? Muito interessante aqui. Aqui também fala que a intenção do autor era atender múltiplas situações, necessidades, né? Por isso, essa carta também é apontada como um tratado teológico. Tá bem, meus irmãos? Já chegando no último ponto aqui, né? A mensagem. A mensagem de Éfeso gira em torno de duas temáticas. Jesus Cristo, a cabeça, e
a igreja, o corpo. Tá bem? Mais ou menos. E nós podemos classificar o desdobramento desses assuntos no seguinte eixo temático. Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. 2, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação. 3, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. 4, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. 5, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão do Espírito, na frutificação, na adoração, na intercessão no Espírito, os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Tá bem? Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Tá bem, meus irmãos? Estamos tratando sobre a mensagem e já chegamos à conclusão da nossa lição, que fala aqui: suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçado em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra a força das trevas. A nossa próxima lição é a lição 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. E o fim, aqui chegamos ao fim da nossa lição. Está o meu telefone e WhatsApp aí, 999686686. Se alguém tiver dúvida, pode mandar um WhatsApp, mandar um áudio aí, ou mesmo ligar, que a gente vai estar esclarecendo, tá bem? E uma tarefa para nós dessa semana: vamos pesquisar sobre Tíquico, onde que aparece ele mais na Bíblia, tá bem? Tenta descobrir a importância desse servo do Senhor, tá bem? E Deus que nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até a próxima, irmãos.